Ela não pisca. Não respira. Mas observe. Sempre observe. Clara acordou pela terceira noite seguida com a mesma sensação, a de estar sendo vigiada. Sentada na cama, esfregou os olhos ainda sonolentos e olhou em direção à estante. Estava tudo igual. Quase tudo. A boneca não estava mais lá. O coração da menina abriu no peito. Olhou para os lados com pressão, as mãos tremendamente levemente. Sentia o quarto diferente. Mais frio. Mais pesado. Como se o ar estivesse preso, denso demais para ser respirado normalmente. Ela escutou o render suave da madeira. Um estalo na quina do teto. E então, vindo do canto mais escuro do quarto, ouviu uma risada abafada. Infantil. Sutil. Mas não era dela. Não havia ninguém mais ali. Só ela. E uma boneca. Ou assim pensei. Vamos voltar um pouco. Tudo começou há exatamente 4 noites, quando Clara ganhou o que achou ser o presente mais bonito que já havia recebido. Era domingo, fim de tarde, quando sua avó materna chegou de viagem. Trazia uma mala pequena e um embrulho nas mãos, coberta por papel pardo e amarrada com fita vermelha. Ó presente! Encontrei essa boneca em uma feirinha no interior. Me lembrei tanto de você, minha flor, disse a avó, sorrindo com doçura. Clara, como qualquer criança de 8 anos que ganha um presente misterioso, rasgou o papel com empolgação. O que surgiu diante de seus olhos fez seu coração bater mais rápido. Era linda. A boneca tinha um rosto de porcelana delicado, esculpido com perfeição. Seus olhos eram de um azul profundo, vítreo e penetrante. O vestido era branco, antigo, com rendas bordadas e pequenas pérolas no colarinho. Os cabelos castanhos, presos em 2 tranças longas, estavam impecavelmente arrumados. Uma verdadeira relíquia. Clara um abraço com carinho e agradecimento à avó, encantada. Ela não sabia o nome da boneca, mas achou que um brinquedo tão bonito merecia algo especial. Olhou para ela e, como se fosse natural, sussurrou. Seu nome é Isadora. A partir daquela noite, Clara e Isadora tornaram-se inseparáveis. Ela dorme com a boneca ao lado. Levava-a para a mesa do café da manhã. Conversava com ela durante o banho, deixando-a sentada no canto do banheiro. Até mesmo na escola, Clara pedia para levá-la, mas a mãe recusava, dizendo que bonecas antigas como aquela não eram brinquedos comuns. Foi na segunda noite que os sonhos tiveram. Clara acordou gritando, dizendo que havia uma mulher parada na porta do seu quarto. A mãe correu e não viu ninguém. A menina, trêmula, apontava para a sombra desenhada na parede e dizia: ela estava ali. Ela disse que eu não podia dormir. Disse que eu desvio, ficar acordado e ouvir. Ouvir o quê, filha? Disse a mãe, confusa. Clara hesitou. Os sussurros. Na terceira noite, foi o pai quem notou algo estranho. Acordou para beber água e, ao passar pelo corredor, escolheu uma música suave, como a de uma caixinha de música, vinda do quarto de Clara. Parou diante da porta entreaberta e espiou. A menina estava dormindo. A boneca, no entanto, estava sentada na cadeira de balanço, olhando diretamente para a porta. Ele não se lembrava de tê-lo visto antes de dormir. Clara sempre deixava uma boneca na estante. Pensei que talvez tivesse sido levantado durante a noite e colocado uma boneca ali. Não quis acordar a filha e fechou a porta em silêncio. Mas a música, aquela música continuava. Um som delicado, melancólico, que parecia sair de dentro da própria boneca. Na manhã seguinte, Clara estava estranha. Seus olhos estavam fundos, como se não tivesse dormido. Não conheço muito. Apenas observei. Fixamente. A mãe tentou conversar, mas a menina estava distante, quase como se outra pessoa ocupasse seu corpo. Filha, você está bem? Perguntei. Clara respondeu com a voz rouca, baixa. Ela não gosta de você. Quem, meu amor? Uma menina olhou para o lado, para uma boneca, que estava sentada à mesa. Isadora.
Naquela noite, o casal decidiu que talvez fosse melhor guardar uma boneca por um tempo. Algo nessa situação não parecia certo. Clara estava ficando cada vez mais apática, os pesadelos eram frequentes e o clima na casa era estranho. O pai pegou uma boneca enquanto Clara dormia e a levou até o porão. A porta foi trancada e a chave tocada em uma das gavetas da cozinha. Mas o que aconteceu em seguida foi o que fez tudo desmoronar. Pouco depois das 3 da manhã, a porta do quarto do casal se abriu lentamente. O pai, acordado com o barulho, se sentou na cama e viu Clara parada ali. Estava com os olhos abertos, porém sem expressão. Estava sonâmbula, inventada. Mas havia algo em sua postura, uma sutileza quase sobrenatural. Clara? Chamou ele, baixinho. A menina não respondeu. Deu um passo para dentro do quarto. Em suas mãos, segurava a boneca. Clara, o que você está fazendo com isso? Onde encontrou? Pedisse rapidamente, o coração acelerado. Ela fechou os olhos lentamente. Havia uma sombra em seu rosto. Algo que ele nunca tinha visto antes. Ela disse que não gostou de ficar sozinha no escuro, respondeu. O pai gelou. A boneca havia sido trancada. A chave ainda estava na gaveta. O porão fechado. Ele correu até lá para conferir e encontrou tudo como deixou. Uma porta trancada. Mas uma boneca não estava mais lá. Voltou ao quarto. Clara já estava dormindo novamente. Uma boneca deitada ao lado, com o mesmo sorriso frio de sempre. Na manhã seguinte, ao tentar falar com a filha, ele descobriu que algo estava diferente. Clara não olhe nos olhos. Sussurrava coisas em um idioma que ele não reconhecia. E, ao tentar tirar a boneca novamente de perto dela, a menina falou com uma voz que não parecia sua. Não encoste nela. Ela é minha. O grito ecoou pela casa. Um som gutural, profundo, como se não visse os pulmões de uma criança, mas de algum lugar muito mais escuro. Naquele momento, a mãe caiu em prantos. Sabia que aquilo não era mais normal. Que a filha estava sendo dominada por algo. Tentaram levá-la à igreja. O padre a observou em silêncio e decidiu não ajudá-los. Disse apenas que aquilo não era da alçada dele. Que certas coisas pertencem ao outro lado. E que não deviam ter mexido com o que estava enterrado. O desespero bateu. Foi quando alguém visitou Dona Alzira. Uma senhora que vivia isolada na parte antiga da cidade. Diziam que ela sabia lidar com maldições. Que conhecia histórias antigas. Que havia enterrado mais gente do que se pudesse contar. E que tinha uma coleção de relíquias e segredos. No fim da tarde, o pai levou a boneca até ela. Assim que Alzira viu o objeto, ficou em silêncio por longos minutos. Pegou uma vela, acendeu, e olhou fixamente para os olhos de porcelana. Isso não é uma boneca. É uma prisão. E a alma que está aí dentro, está com raiva. Ele não entendeu. Pediu explicação. Queria saber o que fazer. Essa boneca foi feita no século passado. Por uma mulher chamada Isadora Valença. Ela perdeu a filha num incêndio. Dizem que enlouqueceu. E que, nas próximas semanas, use rituais proibidos para trazer a alma da criança de volta. Ela queria manter a filha com ela para sempre. Quando morreu, a boneca sumiu. E reaparece de tempos em tempos, sempre com uma nova vítima. Sempre uma menina da mesma idade. O homem quis devolver a boneca para a mulher. Leve-a de volta. Se ela foi até sua filha, é porque Clara foi escolhida. Não tente se livrar dela. A boneca não aceita. Mas o que eu posso fazer? Minha filha. Dona Alzira apenas olhou para ele, com os olhos fundos, e disse: reze. E não a deixe sozinha. Naquela noite, Clara desenhou algo perturbador. Em uma folha de papel, fez o retrato de uma mulher alta, sem rosto, envolta por chamas. Ao lado, uma criança sorrindo, segurando uma boneca. No canto inferior da folha, escrito com letras tortas, lia-se:
Ela quer brincar comigo para sempre. E isso era só o começo. A casa onde Clara morava ficava em uma rua pacata de um bairro antigo na cidade de Ouro Preto, Minas Gerais. Uma casa térrea, de estrutura colonial, paredes grossas de pedra e janelas de madeira com venezianas que rangiam ao menor sopro do vento. Era o tipo de lar que parecia carregado de memórias, impregnado por vozes do passado que, mesmo em silêncio, sussurravam pelos cantos. A fachada da casa era simples, com um pequeno jardim sempre bem cuidado pela mãe de Clara, Ana. As roseiras se enroscavam no portão de ferro enferrujado e uma árvore de galhos tortos crescia bem ao lado da janela do quarto da menina. Ela dizia que a árvore parecia estar sempre olhando para dentro, como se quisesse ver o que acontecia ali dentro, como se tivesse olhos. Ana, mãe de Clara, era professora de literatura. Mulher calma, paciente e carinhosa. Sempre foi muito próximo da filha, especialmente depois que o marido, Daniel, começou a passar mais tempo fora, trabalhando em uma firma de engenharia que o mandava frequentemente para outras cidades. Nos últimos meses, no entanto, ele conseguiu um projeto fixo em Ouro Preto, e a família começou a retomar a rotina unida que tanto desejava. Clara, por sua vez, era uma criança que todos adoravam. Tinha olhos castanhos claros, cabelo longo e liso que a mãe fazia questão de trançar todos os dias antes da escola. Era tímida com estranhos, mas extremamente doce com quem conhecia. Amava histórias, principalmente de fantasia e mistério. Tinha uma criatividade fértil, que transformava qualquer caixa em castelo, qualquer sombra em monstruoso, e qualquer boneca em amiga. Até então, a vida de Clara era tranquila. Tinha poucos amigos na escola, mas era muito ligada à avó materna, Dona Celeste, uma mulher espirituosa, daquelas que carregam no olhar séculos de sabedoria. Era com ela que Clara passava as tardes de sábado, ouvindo causos antigos, lendas da região e histórias que, segundo a avó, não eram invenção, eram avisos. Dona Celeste dizia que em Minas tudo tem alma, as pedras, os rios, as casas, as coisas que dormem nos baús e até as bonecas esquecidas nas prateleiras empoeiradas. Contava, por exemplo, que em Mariana havia uma boneca enterrada com a dona, mas que às vezes era vista olhando pelas janelas do cemitério. Clara sempre ria a essas histórias, mesmo que às vezes dormisse de luz acesa depois. Foi por isso que, quando a avó lhe trouxe uma boneca de porcelana, Clara se encantou tanto. Parecia saída de uma das lendas que escutava nas tardes de lanche com bolo de fubá. A boneca parecia ter alma. Clara limpava o rosto da boneca com paninhos de algodão, penteava-lhe os cabelos, falava com ela como se fosse uma irmã mais nova. Em poucos dias, Isadora, o nome que escolheu para a boneca, se tornaria parte da casa. A mãe perdeu a graça. O pai, um pouco desconfortável, mas nada que fosse realmente alarmante. Até porque bonecas antigas sempre davam uma estranha sensação. Era normal, diziam. Mas com o passar dos dias, o clima da casa começou a mudar. Ana, que sempre mantinha a casa com cheiro de café e bolo, passou a sentir um frio constante vindo dos corredores. Mesmo nos dias mais quentes, havia uma corrente de ar gelado que surgia do nada. As plantas começaram a murchar sem explicação. O espelho da sala, pendurado há anos sem jamais cair, despencou sozinho e cortesmente em pedaços tão finos que compensam pó de vidro. Os eletrônicos geram falha. A televisão ligava sozinha à noite, sempre no volume mais baixo, mostrando uma tela escura com chuviscos. A presença da boneca se tornava cada vez mais incômoda. Isadora, com seus olhos de vidro, parecia seguir os membros da família pela casa. Não importava onde a colocassem, ela sempre estava apontada na direção de alguém. Um dia, Ana se encontrou virada para o sofá. No outro, para a porta da cozinha. E, numa madrugada particularmente silenciosa, Daniel concordou com a sensação de que alguém o observava. Ao abrir os olhos, lá estava ela, sentada sobre a poltrona do quarto, de frente para ele. Eles nunca a colocavam ali. A situação se agravava em silêncio. Clara começou a desenhar coisas estranhas. Não flores ou casinhas, como fazia antes. Agora eram figuras com olhos vazios, sombras com dentes pontiagudos, bonecas com as mãos cobertas de sangue.
Um dos desenhos que deixou no quarto tinha a frase: "Ela me disse que sou a escolhida. Que eu preciso ficar com ela, para sempre." Ana tentou conversar com a filha, mas Clara parecia estar em outro mundo. Quando questionado sobre os desenhos, apenas disse: "Não fui eu que desenhei. Foi Isadora. Eu só segurei o lápis." O pai tentava racionalizar. Dizia que foi influência de algum vídeo, ou que Clara estava inventando coisas para chamar a atenção. Mas ele também sabia, lá no fundo, que algo não estava certo. Os olhos da filha eram diferentes. Seu sorriso já não vem com leveza, mas com um peso estranho, como se alguém sorrisse através dela. Em uma tarde nublada, Ana decidiu sair para caminhar e esvaziar a mente. Passando em frente a uma livraria antiga, notou uma seção de livros sobre folclore e lendas mineiras. Pegou um exemplar amarelado e, ao folhear, algo a fez parar. Era uma ilustração de uma boneca. De porcelana. Olhos azuis. Vestido branco com bordados. A legenda dizia: relíquia amaldiçoada da região do Cerro, desaparecida desde o século XIX. Ligada à morte de 5 crianças. Conhecida entre os antigos como a Filha do Fogo. Ana congelou. Voltou para casa sem dizer nada. Naquela noite, enquanto Clara dormia, ela foi até o quarto da filha, pegou uma boneca com cuidado e levou para fora. Enterrou-a no jardim, sob a árvore torta, enquanto lágrimas corriam pelo rosto. Pensava estar libertando a filha. Mas quando voltou ao quarto de Clara, encontrou a boneca de volta na cama. Intacta. Limpa. Sorriso. O buraco sob a árvore estava fechado. Como se nunca tivesse sido mexido. Na manhã seguinte, Clara estava diferente. Mais viva. Mais ativa. Andava pela casa cantando uma canção suave, que nem a mãe conhecia. Um cântico em tom baixo, quase inaudível. Quando Ana perguntou o que era aquilo, Clara respondeu: é a música que ela cantava para a filha dela. Quando ela morreu queimada. Quem, filha? Clara sorriu, mas não respondeu. Na escola, a professora também vive a mudança. Clara passou a desenhar em todos os cadernos, até mesmo nas provas. Um dia, ela escreveu em letras vermelhas na capa do caderno de português: se você me separar dela, eu vou procurar outro corpo. Os pais foram chamados. Mas nem mesmo a diretora consegue tirar explicação da menina. Quando questionada, Clara apenas disse: Isadora, minha protegida. Ela me ama. E você não entende. A avó, Dona Celeste, foi chamada de volta. Ao ver uma boneca, empalideceu. Pediu para Ana tirá-la imediatamente de casa. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Clara desceu as escadas correndo, segurando uma tesoura, e sim. Ninguém toca nela. Se tocar, ela vai fazer vocês sumirem. Dona Celeste fez o sinal da cruz. Disse que aquilo não era mais sua área. E que, se não fizessem algo logo, a alma de Clara seria engolida. Para sempre. A casa estava cada vez mais silenciosa. Não o silêncio comum de um lar em paz, mas um silêncio pesado, sufocante, como se as próprias paredes tivessem medo de fazer barulho. As coisas deixaram de fazer barulho. A madeira parou de estalar. Nem os pássaros se aproximavam mais das janelas. O tempo parecia desacelerar naquelas paredes. Como se o ar tivesse sido arrancado, sugado por uma presença que se alimentava do que era vivo. Clara estava cada vez mais estranha. Falava com a boneca em voz baixa, mas não como uma criança que conversa com um brinquedo. Não. Era diferente. Foram conversas longas, com pausas como se ouvisse respostas. Às vezes, discutia. Às vezes, ria. Às vezes, chorava. Mas nunca permitia que ninguém se aproximasse para escutar. Se alguém chegasse perto, ela simplesmente parava, virava o rosto e ficava em silêncio, com um olhar distante, como se estivesse à espreita, ou como se fosse outra pessoa. Certa noite, Ana acordou com o som dos passos no corredor. Levantou devagar e abriu a porta.
Viu Clara de costas, parada diante da porta do porão. Imóvel. O cabelo solto caiu sobre os ombros. Os pés descalços. Estava apenas ali. Filha? Chamou Ana, em voz baixa. Clara não respondeu. A mãe mudou-se, mas antes que pudesse tocar no ombro da menina, Clara se virou bruscamente. Os olhos arregalados, o rosto manchado de sujeira. Ela está lá embaixo agora. Está esperando, disse, com uma voz que não era sua. Era áspera, profunda. Quem, Clara? Ana disse, tentando manter a calma. Isadora. Ela quer conversar com você. A porta do porão, que vivia trancada, estava entreaberta. Ana não se lembrava de ter deixado a chave fora da gaveta. Hesitante, empurrou a porta. O ar lá dentro estava gelado, úmido, com um cheiro de terra úmida e algo podre. Desceu os degraus, um a um, com Clara logo atrás. No fundo do porão, onde guardavam caixas velhas e brinquedos antigos, havia uma boneca sentada sobre um banquinho de madeira. Mas não era Isadora. Era outra, em pedaços, olhos arrancados, sem braços. Uma boneca que Clara havia quebrado anos antes e que fora esquecida ali. Clara se mudou, agachou-se diante dela e começou a chorar. Ela fez isso com Alice. Disse que ela tentou fugir. Ana sentiu um arrepio percorrer a espinha. Quem é Alice? Clara ficou surpresa com os olhos. Uma outra. Adiante de mim. Ela não quis brincar mais. Então Isadora guardou ela aqui. Ana recuou, engolindo a seco. Naquela mesma semana, discutimos os acontecimentos com Daniel. O pai de Clara chegou em casa mais tarde do que o normal, após uma noite de trabalho no escritório. Entrou pela cozinha e notou que a luz da sala estava acesa. Achou estranho, pois Ana sempre apagava tudo antes de dormir. Ao passar pela sala, viu a filha sentada no sofá, com a boneca no colo. Clara? Por que você está acordado a essa hora? Ela não respondeu. Daniel acendeu a luz. A menina estava com os olhos fechados, mas havia um leve sorriso em seu rosto. Parecia dormir. No colo, uma boneca com a cabeça inclinada para o lado, o olhar fixo nele. Filha? Ele se mudou. Antes que pudesse tocá-la, Clara abriu os olhos abruptamente. Pupilas dilatadas. O sorriso ainda no rosto. Você não deve trabalhar tanto, papai, disse, com uma doçura forçada. Isadora sente sua falta. Daniel sentiu o sangue gelar nas veias. Quem te disse isso? Clara inclinou a cabeça. E respondeu com outra pergunta. Você ainda ama a mamãe? Daniel não soube o que respondeu. Foi tudo tão estranho. Clara se declarou, pegou a boneca pela mão, como se fosse uma criança de verdade, e foi conduzida em direção ao quarto, sussurrando uma música baixa, em tom de ninar. Se fechar os olhos, Isadora vai te levar, a mamãe dorme, o papai sumiu. A boneca sorriu, e o tempo caiu. Se fechar os olhos, não vai acordar. Porque Isadora vai te levar. Daniel não dormiu naquela noite. Começou a pesquisar obsessivamente. Sobre uma boneca. Sobre a mulher que havia sido criada. Sobre incidentes semelhantes. E foi então que encontrei, em um fórum obscuro da internet, um caso semelhante ocorrido em 1982, também em Minas Gerais. Uma menina de 9 anos chamada Lorena desapareceu sem deixar vestígios. Testemunhas disseram que ela tinha uma boneca idêntica a Isadora. A casa onde morava foi encontrada revirada, mas sem sinais de arrombamento. Nenhum vestígio da menina foi localizado. Nem da boneca. A família, destruída, mudou-se poucos meses depois. Mas o avô da menina escreveu uma carta para um jornal da época. Nela, disse: a boneca falou com ela. Eu ouvi. Ela disse que brincar queria, até o fim. Daniel imprimiu tudo. Mostrou para Ana. Ambos sabiam, naquele momento, que estavam lidando com algo que ia além do que poderiam compreender.
Foi nesse ponto que a presença da boneca deixou de ser apenas inquietante. Torne-se ativo. Maligna. Noite após noite, Clara era vista conversando com alguém invisível. Às vezes ria. Outras vezes gritava. Começou a arranhar as paredes do quarto com as unhas. Os símbolos estranhos com giz vermelho que não possuíam significado algum, mas causavam desconforto só de serem vistos. Na escola, uma colega de classe foi afastada. A última vez que foi vista, estava brincando com Clara durante o recreio. Clara disse que ela tinha ido brincar com Isadora no bosque. Os bombeiros procuraram por dias. Não encontraram nada. Clara não parecia se importar. Não chorou. Nem questionou o desaparecimento da amiga. Naquela noite, Ana teve um sonho. Estava em um campo queimado, com árvores carbonizadas e o céu escuro. Uma mulher de vestido antigo, sem rosto, segurava a boneca Isadora nos braços. A mulher a encarava, ou ao menos parecia, apesar de não ter olhos. Em sua voz, um sussurro. Minha filha precisa de uma amiga. Clara é perfeita. Ana acordou gritando, o corpo ensopado de suor. Ao seu lado, a boneca estava sobre o travesseiro, entre ela e o marido. O desespero tomou conta da casa. Clara já não respondeu mais pelo próprio nome. Começou a se referir a si mesma como a nova filha. Chamava Ana de tia. E dizia que Isadora cuidava melhor dela do que os pais. Certa madrugada, os pais acordaram com o som da boneca cantando sozinha no corredor. Uma melodia doce, antiga, quebrada por estes e chiados. Ao abrirem a porta do quarto, encontraram Clara em pé, com uma boneca nas mãos, dançando sozinha sob a luz fraca da iluminação. Ela está ensinando a coreografia do enterro, disse, sorrindo. Que enterro, Clara? Ana disse, com a voz embargada. O meu. A partir daí, sabiam que o tempo estava se esgotando. A boneca não queria apenas estar em casa. Ela queria Clara. Inteiramente. Parecia que já estava conseguindo. Mas o pior ainda estava por vir. A tempestade começou um pouco antes da meia-noite. Os trovões sacudiram os vidros das janelas. O vento assobiava pelas frestas das portas, trazendo consigo um cheiro de terra molhada e um aroma estranho, algo adocicado, mas podre. As luzes piscavam. Uma falha de energia. E, no meio de tudo isso, Clara estava de pé diante do espelho do quarto, murmurando palavras em um idioma que os pais nunca tinham ouvido antes. Daniel e Ana observaram o batente da porta, paralisados. O reflexo da filha no espelho não corresponde aos seus movimentos. Clara estava imóvel, mas no espelho, ela sorria. A cabeça inclinava para o lado, e os olhos eram dois buracos negros, sem brilho, sem vida. A boneca estava sentada no centro do quarto. Ao seu redor, Clara havia desenhado um círculo com giz vermelho, os mesmos símbolos que usavam nas paredes. Havia velas em cada ponto do círculo. Todas acesas. Mesmo com a janela aberta e o vento feroz, as chamas não tremulavam. Firmes, permanentes. Imóveis. Ana tentou correr até a filha, mas quando colocou o pé dentro do quarto, sentindo uma força invisível empurrá-la para trás, lançando-a contra a parede do corredor. Daniel chegou até ela, mas não poderia se aproximar do quarto. O ar à sua frente era denso, como uma parede de vidro invisível. Um zumbido preenchia o espaço, crescente, enlouquecedor. Dentro do quarto, Clara começou a levitar. Os pés a poucos centímetros do chão, o corpo rígido, os braços estendidos. Seus cabelos se movem como se estivessem submersos em água. A boneca começou a cantar. Uma música infantil. A mesma que Clara vinha repetindo nas últimas semanas. A voz não era da boneca, tampouco de Clara. Era feminina, adulta, carregada de dor e rancor. Ela está quase completa, disse a voz, ecoando de todos os lados. A casa estremeceu. Quadros despencaram das paredes. A estante da sala tombou. As lâmpadas estouraram uma a uma, mergulhando tudo nas trevas. O tempo parecia parado.
Daniel, desesperado, correu até o porão. Pegou um machado velho que havia sido usado anos antes para cortar lenha. Subiu correndo e tentou romper a barreira invisível com a força bruta, gritando o nome da filha. Clara! Filha, olha para mim! Olha para mim! Lá dentro, uma menina começou a sangrar pelos olhos. Gotas grossas escorriam como lágrimas vermelhas. Ela sorriu. Ela disse que eu preciso deixar esse corpo, murmurou Clara, com a voz de alguém muito mais velho. Mas não quero. Eu gosto daqui. Ana, sangrando na testa, forçou-se a levantar. Cambaleante, chegou até a porta do quarto. A barreira parecia mais briga agora. Estendeu a mão, tocou a madeira. Um calor quase insuportável emanava dali. Queimava. Mas ela resistiu. Precisava entrar. Precisava salvar sua filha. Foi então que a figura apareceu no espelho. Uma mulher alta, vestida de branco queimado, cabelos longos e escuros, cobrindo parcialmente um rosto derretido, deformado. Seus olhos eram chamas vivas. E em seus braços, uma criança morta. Uma menina pálida, com os cabelos iguais aos de Clara. Mas que não era Clara. Devolva o que é meu, disse a mulher, com a voz saindo do fundo do espelho. Ana trabalhou. Daniel, em um último esforço, jogou o machado contra o espelho. O vidro explodiu em 1000 pedaços, e o círculo de giz ao redor da boneca apagou-se instantaneamente. As velas se apagaram com um baque seco. Clara caiu no chão, inconsciente. A boneca começou a tremer, seus olhos piscavam freneticamente, como se algo dentro dela estivesse tentando sair. Um grito rasgou o ar. Não humano. Não animal. Era um som primitivo. De puro ódio. Um lamento de alma rasgada. Uma boneca rachou. Do peito até a cabeça, uma fenda aberta-se, liberando uma fumaça negra que se manteve pelo quarto como um nevoeiro vivo. Ana deixou a filha para fora, chorando, enquanto Daniel chutava a boneca repetidamente. Até que ela se partiu por completo. Quando o último caco caiu no chão, tudo silenciou. A tempestade cessou. As luzes voltaram. O vento parou. E a casa parecia morta. Mas, de alguma forma, viva outra vez. Clara abriu os olhos. Mamãe? Sussurrou. Ana a abraçou, soluçando. Daniel caiu de joelhos, respirando com dificuldade, os olhos marejados. A boneca foi destruída. Em alguns pedaços. Como se, finalmente, tivesse sido derrotado. Mas, ao se aproximar dos restos, algo chamou a atenção de Daniel. No meio dos cacos, entre fragmentos de porcelana e mechas de cabelo sintético, havia um pequeno dente humano. Minúsculo. De leite. E ao lado dele, uma lágrima de sangue, ainda fresca. Ele não contou isso para Ana. Naquela noite, a família dormiu junta na sala, agarrados uns aos outros, com todas as luzes acesas. Mas enquanto dormiam, algo se movia lá fora. Sob a terra do jardim. Onde, dias antes, Ana havia enterrado uma boneca. Uma terra respirava. E, muito lentamente, começou a rachar. Na manhã seguinte, o sol voltou a brilhar sobre ouro preto com uma luz incomum. Era como se a cidade estivesse há dias sem ver o céu limpo. A casa dos pais de Clara parecia respirar. Depois de semanas de tensão, de noites insones e horrores silenciosos, o pesadelo havia acontecido. Ou era o que eles pensavam. Clara acordou devagar, os olhos claros novamente. Parecia confusa, como alguém que tinha estado muito tempo dormindo. Não se lembrou de nada depois do dia em que a avó lhe contou uma boneca. Ana e Daniel evitaram contar os detalhes. Disseram apenas que ela teve febre alta, que os delírios eram comuns, mas agora tudo estava bem. Clara acreditou. Talvez por querer acreditar. Talvez por instinto de sobrevivência. Nos dias seguintes, a família tentou retomar a rotina. Ana passou a dormir com a filha todas as noites. Daniel tirou férias do trabalho. Conversavam,
brincavam, cozinhavam juntos. Aos poucos, os sorrisos voltaram, mesmo que tímidos. Mas algo, lá no fundo, permanece em silêncio, como uma cicatriz recente, ainda doendo, mesmo depois da ferida fechada. Durante uma arrumação no quintal, Daniel foi até a árvore onde Ana havia enterrado a boneca dias antes do pesadelo atingir seu ápice. A terra estava intacta. Nenhum sinal de que tivesse sido mexida. Curioso, pegou uma enxada e começou a cavar. Esperava encontrar o buraco que a esposa jurava ter aberto, ou ao menos os restos da boneca que agora estavam quebrados no porão. Mas não havia nada. Nenhum comentário. Nenhuma raiz cortada. Nenhum fragmento de porcelana. A terra ali era virgem. Naquela noite, Daniel não disse nada. Mas dormiu mal, teve pesadelos com crianças sem rosto, gritando de dentro de caixões minúsculos, enterradas vivas sob bonecas que cantava. No quarto de Clara, Ana sentiu a menina se mexer. Estava suando frio. Murmurando algo entre os dentes. Ela está esperando, no lugar queimado, onde tudo começou. Ana a acordou com cuidado, acariciando seus cabelos. Clara abriu os olhos com medo, olhando para todos os lados. Mamãe, ela ainda está aqui? Não, filha. A boneca se foi. No dia seguinte, Ana decidiu buscar novamente Dona Celeste, a avó de Clara. A velha senhora a recebeu com os olhos fundos e expressão apreensiva. Vocês destruíram uma boneca? Disse, sem rodeios. Sim. Clara parece estar melhor. Está dormindo, comendo. Mas a mulher ainda está por perto? Ana engoliu em seco. Como você sabe? Porque o mal que vive nessas coisas não morre com o objeto. Ele se espalhou. Está procurando outras maneiras de permanecer. Dona Celeste pediu para ver Clara. Quando chegou em casa, sentou-se com na rede do jardim. As duas conversaram por quase uma hora. Ao final, Clara entregou algo à avó, um pedaço de papel dobrado com cuidado. Ana não sabia o que havia ali até que a mãe, com um rosto pálido, lhe mostrou. Era um desenho. Clara e mais duas meninas brincando com uma boneca. Mas atrás delas, desenhado com carvão escuro, havia a figura da mulher sem rosto, envolta por chamas, com o ventre costurado e as mãos cruzadas, como se chamasse as crianças para si. Ela diz que quer ser mãe de novo, explicou Clara. E que outras meninas estão vindo. Semanas se passaram. A notícia do desaparecimento de duas crianças em cidades vizinhas tomou os jornais. As situações eram parecidas, meninas de 8 a 9 anos, vistas pela última vez brincando com uma boneca antiga, de porcelana. Uma delas foi encontrada dias depois, em estado de choque, abraçada à boneca, incapaz de falar. A outra, nunca foi localizada. Certa noite, Clara acordou com uma risada vinda da cozinha. Não era a voz da mãe. Nem do pai. Era aguda, infantil, mas ao mesmo tempo antiga, rouca, como se viesse de um corpo gasto pelo tempo. Ela despertou e desceu as escadas descalça. Sobre a mesa da cozinha havia uma caixa de madeira, fechada com um laço vermelho. Sem nome. Sem envio. Apenas uma caixa, com o mesmo tipo de papel que embalava a boneca quando a avó lhe deu o presente. Clara se assustou. Passou os dedos sobre a tampa. A casa estava muda. O relógio marcava exatamente 3 horas da manhã. Ela abriu a tampa. Dentro havia outra boneca. Parecia idêntica à anterior. Os mesmos olhos vítreos, os cabelos trançados, o vestido branco com rendas. Mas agora, em seu rosto de porcelana, havia uma rachadura que se estendia da testa até o queixo. E entre os lábios, uma pequena chave presa por um fio vermelho. Clara sorriu. E a boneca piscou. Você já acordou com a sensação de que estava sendo observado? Ouviu passos, risos ou sugestões quando estava sozinho em casa? Compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Pode ser que outras pessoas tenham passado por isso. Não esqueça de deixar o like se essa história arrepiou a sua alma.
Se inscreva no canal Trem de Horror e ative o sino para não perder os próximos pesadelos que vamos contar aqui. E lembre-se, tem histórias que a gente conta só para ver se alguém mais viveu a mesma coisa. Mas tem histórias que encontram a gente. Até a próxima. Ou até que ela bata a sua porta.